Minha tela tá. Bom dia, doutor Felipe. Bom vê-lo aqui. Minha tela tá muito clara, não tá? Tá parecendo tá nas nuvens. Muito bem. Bom dia, gente. Vamos dar início então aqui à nossa quinta-feira. Todas as quintas-feiras a gente está aqui, ora com um tema sobre compra e venda, outrora o tema é sobre locação. A gente segue alternando os temas, trazendo questões práticas, problema e solução. Não é aula, não é aulinha, não é sobre direito imobiliário, é sobre solução de problemas na atividade imobiliária, é sobre aplicar no dia a dia dentro da imobiliária esses temas que a gente traz aqui. Hoje nós vamos falar de qual que é o título mesmo? Esqueci o título. Enfim, independente do título, nós vamos falar de como aplicar o aluguel, como aplicar o aluguel adiantado nos contratos que têm uma modalidade de garantia. Por que falar disso, né? Porque esse título, como aplicar o aluguel adiantado onde já tem garantia, sugere que não pode cobrar aluguel adiantado quando já tem garantia, ou que não pode ter garantia se tiver um aluguel adiantado. E, de fato, é isso mesmo. Lá no artigo 43 da Lei Inquilinária, prevê como contravenção penal, então não é só uma proibição da lei do inquilinato, foi encarado realmente como algo muito sério, uma contravenção penal, cobrar aluguel adiantado quando o contrato já tem uma modalidade de garantia. Eu vou corrigir minha fala. Cobrar aluguel adiantado quando o contrato tem uma modalidade de garantia. E por que eu me corrigi? Porque aluguel adiantado não é uma modalidade de garantia. Aluguel adiantado é só a antecipação de uma obrigação, antecipando os aluguéis, mas não é garantia locatícia. Então, a lei proíbe a prática do aluguel adiantado quando o contrato de aluguel já tem, quando o contrato de aluguel tem uma modalidade de garantia. O aluguel adiantado só é permitido, então, quando não tem garantia locatícia ou quando a locação é por temporada. Locação por temporada é aquela até 90 dias, em que, por ser só 90 dias, tendo ou não uma garantia, o prazo é muito curto, o locador pode cobrar adiantado para evitar da pessoa morar ou usar o imóvel e depois não pagar, sair sem pagar. Então, na locação por temporada, pode cobrar adiantado, mesmo tendo garantia, e quando o contrato não prevê nenhuma garantia, então pode cobrar adiantado. Como é uma contravenção penal cobrar aluguel adiantado quando o contrato já tem garantia, a punição é prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa vai ser arbitrada entre 3 a 12 aluguéis em favor do locatário. E aí que vem o problema, né? Porque a denúncia é feita numa delegacia, porque é uma contravenção penal. Então, se esse inquilino que está passando, que foi submetido a essa prática de aluguel adiantado, quando o contrato já tem garantia, faz uma denúncia na delegacia, locador e imobiliária serão chamados lá. O locador não vai gostar de ser chamado numa delegacia por um erro da imobiliária. E aí ele acaba brigando, né, com a imobiliária. A imobiliária, por sua vez, também, se ficar caracterizado que é uma prática da imobiliária em muitos contratos, por isso uma prática, cobrar o aluguel adiantado,
ela pode ter que responder isso de uma forma mais ampla do que só por aquele caso concreto, ok? Porque se for uma prática contrária à lei, aí pode envolver Ministério Público, pode gerar um processo na promotoria específica, que cuida da relação com o consumidor, e aí a coisa fica maior, fica pior. Se numa hora dessa tem um repórter perto de um jornal sensacionalista, aí bagunçou de vez. Então é preciso tomar muito cuidado, que eu percebo as imobiliárias, os corretores fazendo essa prática sem saber que é ilegal, sem saber do risco, e muitas vezes é oferecido pelo próprio inquilino, né? O próprio inquilino que chega com uma garantia frágil, oferece de pagar adiantado para reforçar esse convencimento, essa relação de confiança. E é bom para o locador receber adiantado e manter ainda uma garantia, e nisso ele entra nessa prática errada, e que a gente vai mostrar aqui como é que pode ser feito sem que seja considerado um erro, sem que seja uma prática abusiva e uma ilegalidade. Ok? Modalidades de garantia são aquelas que estão previstas na lei do inquilinato ou outras. A lei não limita nos exemplos que ela traz de garantia. Tanto que o título de capitalização não está previsto na lei do inquilinato e é uma garantia praticada, né, de costume. Mas se tiver uma modalidade de garantia, não importa se ela é fraca ou se é menos do que o que você queria, só por ela existir no contrato, já, já elimina a possibilidade de cobrar adiantado. Ok? Por que que a lei, para a gente entender bem como a gente vai fazer para cobrar adiantado quando o contrato tiver uma garantia, vamos entender por que que a lei veda. Porque aí na hora de cada imobiliária, de cada um, criar a sua regra para cobrar adiantado quando o contrato tem garantia, ela vai saber até onde ela pode ir e o que que ela tem que evitar. A lei veda a cobrança do aluguel adiantado quando o contrato já tem garantia, porque isso já foi uma prática abusiva por parte dos locadores, que num período de muita inflação, toda garantia é frágil. Então acabava pedindo o aluguel adiantado, não só na modalidade mensal, né, pagar todo mês no início do mês, mas também pagar 6 meses, pagar um ano, pagar 2 anos adiantado se quisesse alugar aquele imóvel. Então, para evitar essa prática que foi considerada abusiva, a lei não só proibiu, como instituiu como contravenção penal. Ah, mesmo quando o inquilino oferece, ou se você pensar assim, eu vou colocar no contrato, lá na cláusula, que foi vontade do inquilino. Aí você pensa assim, eu vou colocar, a pedido do inquilino, o inquilino se ofereceu para pagar o aluguel adiantado, e é por isso que a gente está praticando aluguel adiantado, porque foi vontade do inquilino. Mesmo você colocando isso, como é contra a lei, não vai servir. É como se eu chegasse, dando um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas para dar um exemplo só, é como se eu chegasse e dissesse assim: não, eu matei o fulano, mas ele me pediu, ele queria. Você entendeu? Se é crime independente da vontade do outro. Então é importante se atentar a isso, que muitas vezes o inquilino vai pedir, e se ele estiver fazendo esse pedido de forma inocente, sem saber que é proibido, então tudo bem. Você vai ter um problema menor, porque talvez ele tenha essa compreensão no curso da locação, mas vai ter o problema do mesmo jeito. E se ele estiver fazendo isso de má fé, você vai cair como um pato na conversa dele, porque o que que o inquilino pode estar prevendo com essa oferta de pagar aluguel adiantado? Ele pode estar prevendo exatamente o recebimento da multa, que é de 3 a 12 aluguéis. Então ele oferece isso, não, eu pago adiantado. Eu te dou um fiador aqui, ou eu te dou uma calção.
Calção de 3 aluguéis. Eu te dou 2 aluguéis de calção e pago adiantado. Para ele é a mesma coisa, só que para você, no meio do caminho, ele deixa de pagar 12 meses e depois já alega que você tem que pagar a multa a ele, que pode ser de 3 a 12. Se ele fizer a denúncia, vai ficar ruim para você. Então, que é para você abater do débito dele a multa que você vai ter que pagar. Você, imobiliária ou locador, vai ter que pagar. Essa multa está prevista na lei, então ela vai acontecer. Então, para evitar de ficar na mão do inquilino numa situação dessa, é melhor entender o contexto e não praticar. Ou, se praticar, praticar da forma como é possível. Ok? Então, vamos às... Alguém tem alguma dúvida até aqui? Muito bem, então vamos às formas de praticar. Ah, tem umas formas mais simples e outras mais elaboradas. Eu vou pela mais simples primeiro. A forma mais simples de praticar o aluguel adiantado, quando você tem uma modalidade de garantia, é você fazer o contrato normal, sem manifestar que é adiantado. Você faz o contrato com a garantia com o mês vencido normalmente. Mas você entrega, junto com o contrato, você entrega os boletos na quantidade que você quer que antecipe. Se for o caso de antecipar meses, né? Vai antecipar 6 meses, vai antecipar 12 meses. Muito comum quando a gente lida com organismos internacionais, embaixadas, corpo diplomático, estrangeiros. Eles não têm garantia ou têm uma garantia muito frágil, aí acaba oferecendo só a caução ou não oferecendo nada de garantia. Aí vai pagar adiantado. Quando não oferece nada de garantia, pode pagar adiantado, que a lei permite. Mas quando oferece alguma coisa de garantia, aí vem a proibição. Então, você faz o contrato com a garantia e com aluguel no valor normal e nos vencimentos normais. E aí você entrega para o inquilino o contrato para ele assinar e te devolver e os boletos na mesma quantidade que ele vai antecipar. Então, quando ele fala assim, eu vou antecipar 1 ano, então você entrega o contrato com a garantia e os 12 boletos. E fala com ele, então você me traz o contrato assinado e os 12 boletos pagos. Aí, a hora que ele vai trazer pago, como os boletos são individuais e tem a data de vencimento normal, é uma opção dele. Ele paga se ele quiser. Se ele não quiser pagar, você vai alugar para ele com o contrato normal, com a garantia normal, como está. Mas se ele cumprir o que ele está dizendo que vai fazer e antecipar, então, o pagamento dos boletos, então foi uma opção para ele, não foi uma imposição. Ok? Se fica caracterizado que é uma imposição, se você deixa áudio, registro, ou se você impõe que ele pague os boletos, então você vai estar no crime inserido na situação da contravenção penal da mesma forma. Ok? Tem que ter muito cuidado com isso. Essa é a forma mais simplória de cobrar o aluguel adiantado. Qual é a falha dela? Se ele não pagar, você não pode exigir. E ao pagar, por exemplo, 6 meses adiantado, nada garante que os próximos 6 ele vai pagar adiantado, né? Depois dos 6 que foram adiantados, e os próximos pagamentos serão adiantados. Então, acaba que você está adiantando só aqueles primeiros 6 meses ou primeiros 12 meses. Para frente, não, porque como o seu contrato está com vencimento normal e tem uma garantia, você não vai poder exigir o pagamento antecipado do aluguel no curso do contrato, né? Então, essa modalidade ela acaba servindo só para aquele que quer antecipar os primeiros meses e pronto, depois ele vai pagar normal. A outra forma de fazer o pagamento antecipado da locação é mais elaborada, é onde você faz também o contrato com o valor normal do aluguel, o vencimento normal do aluguel, a garantia normal que está sendo contratada, mas você acrescenta cláusulas onde você dá opção ao inquilino de pagar adiantado. Como que é essa opção? É literalmente assim: depois de já constar no contrato o valor normal, o vencimento normal e a garantia, então
opcionalmente, o locatário, querendo, poderá antecipar aluguéis e, ao antecipar aluguéis, em pelo menos 30 dias, ele vai ter a vantagem financeira de tanto. É como se fosse um desconto de pontualidade que você está aplicando só para antecipação. Ou seja, o contrato está prevendo as duas formas. A forma normal, aluguel mensal no valor cheio, no vencimento normal e a garantia. E também está prevendo como uma opção ele pagar adiantado. Quer dizer, em todo o curso do contrato, se ele quiser pagar adiantado, ele pode, e ele vai ter uma vantagem financeira para o pagamento adiantado. Então, é uma opção. É vantagem para os dois lados, e você não vai poder exigir que ele pague adiantado, porque é uma opção. Ele pode optar por pagar no vencimento normal o preço cheio do aluguel. Sendo uma opção, estando caracterizado dessa forma no contrato como uma opção, então não é uma contravenção, porque é se ele quiser e ele vai ter vantagem, se ele assim optar. Você me perguntaria assim: qual é a diferença de escrever que o inquilino prefere pagar adiantado e por isso ele está pagando adiantado, ou eu colocar no contrato que opcionalmente ele pode pagar adiantado? Teoricamente é a mesma coisa, mas na prática, quando você coloca que ele prefere pagar adiantado e não coloca a opção dele pagar no preço cheio, então não é uma opção. Por mais que ele prefira pagar adiantado, tenha manifestado que vai pagar adiantado, se no contrato não prevê a opção dele pagar o preço cheio no valor certo, no dia certo do vencimento, no vencendo, aliás, vencido, né, no final do mês, então não adianta você colocar no contrato que foi a opção dele pagar adiantado. Foi a única forma que você deu. Então tem que ter as duas formas previstas no contrato para que ele possa pagar o aluguel cheio no dia do vencimento normal e ele possa pagar antecipado com alguma vantagem. Se não tiver vantagem, não é uma opção, porque quem que vai pagar adiantado o mesmo valor que pagaria daqui a um ano, daqui a 6 meses? Então não é uma opção, é uma simulação de opção. Você entendeu? É uma opção, tem que ser uma opção, e se ele optar por essa opção, é porque ele tem alguma vantagem. Não é a mesma coisa que pagar no dia do vencimento. Ok? E aí, doutor, complementando também essa questão da opção, né? Por ser uma opção, isso é muito importante, mesmo que esteja previsto no contrato essa opção, a partir do momento que ele não quiser pagar adiantado, a imobiliária não pode exigir, né? Isso é uma questão bem importante, porque ontem mesmo nós tivemos uma dúvida desse tipo, né? Ah, o locador ele quer que faça o pagamento adiantado, a gente está colocando as cláusulas aqui que vocês recomendaram, mas a partir do momento que ele não pagar adiantado, a gente vai exigir o pagamento adiantado. Não, não é bem assim. Se tá, que fique bem claro, é uma opção dele. A partir do momento, durante o contrato, que ele manifestar o interesse, ou melhor, não fizer o pagamento adiantado, a imobiliária não vai poder exigir. Né? Isso é bem importante. Tem que deixar bem claro para o locador, então, né, doutor Lucas? Porque Exato. senão ele paga um ano adiantado agora e depois, quando vencer esse um ano, quando passar esse um ano, o próximo ele não paga adiantado, ele paga mensal normal. É opção, é opcional. Ele pode, a qualquer momento, não pagar mais adiantado. Mas está tudo bem. Para o locador, tem que estar tudo certo. Ou ele paga cheio o valor na data normal do vencimento, ou pagando adiantado, ele vai ter aquela vantagem. O locador tem que entender isso para que você não seja surpreendido no meio da locação também com o locador querendo o adiantamento de mais um ano de aluguel, quando é uma opção e não uma obrigação.
Se não quiser dar a vantagem financeira para ele, então também não pode exigir o pagamento adiantado, sabe? O que você pode acrescentar aí a essa cláusula? A quantidade de meses adiantados. É como dizer assim, olha, eu vou dar, então, para esse inquilino, por exemplo, 5% de desconto para o pagamento ao mês para o pagamento adiantado. Mas nessa condição, eu quero que ela antecipe pelo menos 12 meses, ou pelo menos 6 meses, enfim. Então, ao colocar a cláusula de opção para que ele pague adiantado, você vai condicionar, né? Opcionalmente, o inquilino poderá realizar o pagamento do aluguel de forma adiantada, obtendo a vantagem de 5% ao mês de adiantamento, ou pode ser valor fixo também, ou de R$ 300 por mês adiantado, né? Desde que antecipe pelo menos 6 meses de aluguel. Então, se ele quiser antecipar 1 ou 2, não faz parte da opção. Só vai fazer parte da opção se ele antecipar pelo menos 6 meses. Isso pode ser convencionado no contrato. Como que fica isso escrito? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não sei até que ponto dá para enxergar aí de forma legível, mas é o que a gente consegue por aqui, ok? Tá bem legível, doutor. Dá para enxergar Ó, bem. aqui, cláusula terceira, do valor do aluguel, vencimento e atualização. O valor do aluguel é tanto mensal com vencimento no dia tal. Ok, esse é o padrão, ok? Aqui trata de desconto de pontualidade. Isso aqui é para outra, é para aquela modalidade. Se pagar até um dia antes do vencimento, então vai ter um desconto. Pode ser aplicado ou não. Essa outra fala do reajuste, e aqui então a gente começa a falar do aluguel adiantado. Opcionalmente, preferindo o locatário, poderá realizar o pagamento antecipado, desde que pelo menos 6 meses de aluguel antecipado, com a vantagem, redução no valor principal, de tantos reais por mês de aluguel, ou pode ser um percentual também. A vantagem de colocar um valor fixo é que facilita o cálculo, e aí gera menos administração. Se você colocar aqui 5% ao mês, você vai ter que fazer o cálculo, demonstrar o cálculo, ele pode fazer de forma diferente, isso dá mais trabalho para administrar. Quando você coloca um valor fixo, é só multiplicar pelo número de meses e está tudo certo. Sendo este valor do desconto pela antecipação de cada mês pelo adiantamento. Esse valor de desconto no aluguel também será atualizado anualmente, da mesma forma que o aluguel contratado, no caso de o locatário optar pelo adiantamento a qualquer tempo durante a vigência da locação. Agora, vem as cláusulas acessórias, para reforçar a intenção. A opção pelo pagamento adiantado em anos futuros não obriga o locador a aceitar, desde que justificada a recusa. Então, o locador também vai poder dizer: não, esse ano eu não quero, ok? Porque isso vai depender da forma como você combinou. Se você combinar que vai ser cada mês, se depois o locador mudar de ideia, como é uma opção, aqui também já está prevendo que o locador também tem essa opção. Acaba sendo um comum acordo, mas já previsto como vai se dar, caso ambas as partes concordem. Desde que justifique a recusa na intenção de rescindir a locação, porque pense comigo, o inquilino quer pagar um ano adiantado, mas o locador já sabe que não quer continuar a locação por mais um ano.
Ele não é obrigado a aceitar um ano adiantado para depois ter que devolver. Ele já sabe que ele vai rescindir contratos de 12 meses. Então, você coloca no contrato que ele vai antecipar 12 meses. Beleza, o contrato é de 12 e ele vai antecipar 12. Chega no final do ano, o inquilino tem a opção de pagar mais 12 adiantado. Se o locador não quiser renovar a locação, ele não é obrigado a aceitar, porque ele vai rescindir, não vai continuar. Ok? A aceitação do locador pelo pagamento adiantado não proíbe a venda do imóvel. Também tem isso. Senão fica. Você aluga o imóvel com 12 meses adiantado e no meio do caminho você vende o imóvel. O que que o outro locador, o próximo, o adquirente, né, vai receber de aluguel? Você já recebeu 12 meses adiantado? Então, isso também tem que estar equacionado aqui nas cláusulas. E aí vai estar dizendo, no momento da venda, os valores pagos adiantados, proporcionalmente ao período do adiantamento, né? Ou a substituição da figura do locador no contrato de locação. Quer dizer, ou você combina com o vendedor, com o comprador, que você vai ficar com aquele valor que já foi adiantado, isso vai ser parte da negociação de venda, ou você devolve para esse adquirente aquele valor que você recebeu adiantado na proporção em que é período dele e não seu. Tem que devolver o valor que foi adiantado caso o inquilino rescinda. Não é porque pagou adiantado que se ele rescindir a locação, ele vai perder o dinheiro que ele adiantou. O inquilino só paga aluguel pelo período da ocupação. Se ele pagar um ano adiantado e rescindir no segundo mês, você vai cobrar dele os débitos, vai aplicar a multa rescisória, mas se ainda houver o que devolver, tem que devolver. Então, o locador tem que estar ciente disso. Ele vai receber aquele dinheiro adiantado, e se ele está recebendo é porque ele vai gastar ou vai aplicar, porque senão qual o sentido de receber adiantado dando uma vantagem financeira se você não for usar o dinheiro, né? Então, ele vai alocar esse dinheiro, ou num gasto ou numa aplicação específica, num investimento específico. Ele tem que saber pela imobiliária que, caso o inquilino rescinda no meio do caminho, tem que devolver esse aluguel adiantado naquela proporção que não foi cumprida do contrato, depois de abater todos os débitos e a multa rescisória. Ok? Bom, isso também é um ponto importante, né, doutor? Porque o locador, quando ele recebe os aluguéis antecipados, ele tem que ter uma reserva ou então resguardar esse dinheiro de uma forma muito, muito bem feita, né? Porque o locatário ele pode rescindir a locação a qualquer momento. Né? Isso é bem importante, não é porque ele fechou o contrato hoje, daqui a um mês ele está rescindido, a imobiliária não aceita, não. Ele tem esse direito de rescindir o contrato de locação a qualquer momento. Então, se for este caso, o locador, mesmo recebendo os aluguéis adiantados, ele terá que restituir, né? E muitas vezes o locador faz aquela aplicação, né, no banco que só consegue o resgate depois de um tempo, né? Então isso pode acabar complicando. O ideal é instruir o locador que, se a rescisão acontecer a qualquer momento, terá que ser devolvida a quantia. Aí, claro, vão ser feitos os cálculos, como o senhor falou, né, por adébitos, enfim, multa, e restituir o que tiver que restituir, se for o caso. Mas isso é importante também, como eu disse, educar o locador, né, doutor? Essa parte de educar o locador e o locatário no início do contrato é bem importante, para não gerar esse tipo de problema na hora da devolução. É que, com certeza, o locatário ele vai falar alguma coisa, vai requerer essa devolução de forma imediata, né, já que não tem um prazo estabelecido, ideal que seja feito é, da forma como é possível, né? Um prazo de 5 dias úteis, mais ou menos, né? Enfim, não tem um prazo pré-estabelecido, mas é importante que seja feito num prazo comum ali. Isso. E esses detalhes vão sendo ajustados, né, Luca? Por exemplo, ó, se você rescindir a locação no período que você me antecipou,
uma vez que eu, locador, vou ter que devolver o valor proporcional ao período que você não vai ocupar o imóvel, eu também não vou te conceder o desconto naquele período que você esteve no aluguel, porque eu concedi o desconto para, por exemplo, os 12 meses de antecipação. Se eu estou tendo que te devolver, então não são mais 12. Aí eu não vou te conceder desconto lá também, vantagem financeira. E aí apura isso agora no cálculo final rescisório, né, para evitar do inquilino ter a vantagem, antecipar um ano, tem a vantagem durante 3 meses só, e depois rescinde, você tem que devolver 9 meses para ele, e ele ainda teve desconto nos 3 primeiros. Né? Não confundir aqui, gente, com uma outra situação, que é quando o inquilino antecipa um valor de aluguel para que você faça obras no imóvel. Vamos imaginar a situação em que, por exemplo, o inquilino quer que você faça uma área de churrasqueira no imóvel, ou que você atualize o revestimento da piscina, ou que você instale energia solar, algo do tipo. Então, é meio que uma condição para a locação. Olha, eu alugo seu imóvel se você fizer isso. Aí o locador entende que é vantagem e fala, então me paga alguns aluguéis adiantados para eu poder fazer essa obra. E aí eu faço essa obra com dinheiro e alugo para você. Ou então eu vou fazer e vou abater dos aluguéis, mas eu estou fazendo só porque você está pedindo, não é porque o imóvel precisa. Ok? Aí, nesse caso, pode ser combinado, vai ter um aluguel adiantado, né? E pode ser combinado uma cláusula que diz, olha, eu estou usando o dinheiro todo que você está me adiantando para fazer essa obra que você pediu, que é uma adequação para você. O imóvel está em condição de ser locado. Eu não precisaria fazer isso. Mas para alugar para você, porque você quer, eu estou usando esse dinheiro que você está me adiantando para fazer essa obra. Então, neste caso, se você rescindir num período menor do que esses meses que você está me adiantando, você não vai ter a devolução. Aí isso é possível. Você me adianta 6 meses, especificamente para eu fazer a obra. Você não está antecipando aluguéis para que eu tenha uma vantagem de antecipação, não. Você está antecipando para que eu faça a obra que você quer. Então, se você me antecipou 6 meses, eu posso colocar uma cláusula no contrato dizendo que, se você rescindir em 6 meses, eu vou aplicar a multa rescisória e, se ainda houver um valor proporcional a devolver, não será devolvido porque foi usado na obra que você pediu. Okay? Esse é um caso de antecipação de aluguel, em que eu posso realmente reter os aluguéis daquele período de antecipação, mas ele é um caso específico, ele é um caso excepcional em que está justificada a utilização do dinheiro numa finalidade para o inquilino, ok? E desde o início do contrato, não é uma coisa que foi combinada depois. Então, nesse caso, poderia acontecer isso. E também, nesses casos, as antecipações são de poucos meses, né? Não é uma prática, não é para ser a prática do contrato pagar adiantado. É só aqueles meses para ter dinheiro para realizar aquela obra. Ok? Então, que fique destacado aí essa possibilidade. Isso é comum, né? Eu tô fazendo um parênteses aqui, é comum nas locações, principalmente com embaixadas, né? Que visitam o imóvel, e aí é uma outra pessoa que visita o imóvel, se não a pessoa que vai ocupar. E aí, quando chega ao local da residência, vê um imóvel que não foram as informações passadas, né? Como aquele telefone sem fio, né? Aquela brincadeira que vai passando a informação de um para outro e chega no destinatário final de uma forma completamente diversa, né? E aí, ao adentrar no imóvel, solicita diversas mudanças, né, de estrutura, enfim, como o senhor disse mesmo, instalação de placa solar, né, ou fazer alguma coisa na área da piscina, que vai atender somente para ele, enfim, essas condições, como o senhor disse, as especificidades devem ser muito bem ajustadas, né, no contrato de locação para que não haja um problema depois, né, porque com certeza, se não tiver ajustada no início da locação, quando for solicitada a devolução dos valores pagos, o inquilino vai reclamar, vai dizer que
que não era para isso, aluguel adiantado, né? Então a gente terá algum problema aí. É isso mesmo. E uma forma de preservar o locador de eventual devolução do valor antecipado, quando está próximo do término do contrato, né? Por exemplo, contrato de 30 meses, se o inquilino for adiantar a cada 12 meses, quando chegar no 24º mês, ele vai antecipar mais um ano, mas falta só 6 meses para o contrato acabar. E ele poderia chegar no final do contrato, daí 6 meses, e falar, não quero mais. Aí o locador teria que antecipar os outros 6 meses, né? Para preservar o locador nesses casos de antecipação para além do período contratado, então tem essa outra cláusula aqui que vai dizer, ó, em caso de adiantamento no custo da locação para período que ultrapasse o termo final do contrato, a locação será prorrogada automaticamente para o período do adiantamento do aluguel. Quer dizer, ao antecipar mais meses do que o término do contrato, automaticamente a locação está prorrogada para todos aqueles meses que foram antecipados. Por que isso? Porque aí, se ele rescindir antes, ele vai ter a multa. E aí, na multa, ainda que proporcional, o locador retém uma parte para si e não tem que devolver a totalidade dos meses que foram adiantados. Ok? Porque depois do prazo do contrato, o inquilino pode rescindir sem multa, né? Aí o locador teria que devolver a integralidade daquela proporção do período que ele não ocupou. Quando tem a multa, ele retém um pouco mais, que essa multa compensa ali a frustração com a rescisão. E diz ainda que a vantagem que foi dada ao locatário não será considerada quando ele rescinde antes do período que ele antecipou, como a gente já havia dito. E uma última cláusula aqui, gente, para trazer um caráter pedagógico aqui, para evitar que, mesmo com essas cláusulas, mesmo com esses princípios que estão sendo aplicados aqui na cobrança do aluguel adiantado, mesmo quando tem uma garantia, o locatário, no meio do caminho, consulte um chat GPT da vida e descubra que é contravenção penal e queira usar isso em favor dele, agora por falta de desconhecimento, por falta de conhecimento, né? E tem uma cláusula aqui que vai ajudar a educar, que é caráter opcional atribuído à antecipação dos aluguéis do locatário, bem como as hipóteses de recusa do locador e ainda a vantagem financeira imediata oferida pelo locatário com o adiantamento dos aluguéis nas condições previstas, afasta a prática de aplicação de cobrança ou de imposição do pagamento adiantado do aluguel de forma concomitante com a exigência da garantia locatícia, não permitida na lei inquilinária. E aí, ao ler isso aqui, ele vai ver que é realmente o ChatGPT, o meu amigo, ou o amigo do amigo me disse que é proibido, e é mesmo, até aqui no contrato está dizendo que é proibido. Mas as características que estão aqui colocando como a forma como está sendo praticado, afastam a imposição ou a cobrança ou a prática abusiva por parte do locador. Ok? Então, dessa forma, e só dessa forma, a gente entendeu até agora, é possível cobrar um aluguel adiantado tendo uma garantia contratual. E muito cuidado na hora de praticar, porque um detalhezinho daqui ou outro dali pode retirar da sua forma essas características essenciais aqui, de dar a opção e de resguardar para o inquilino a possibilidade de fazer de um ou de outro jeito, e ainda mencionar como vai se dar no caso de desistência, no caso de rescisão e outras coisas que podem acontecer também na locação. Então, é preciso ter muita atenção a isso. Não é porque a gente está dizendo aqui que tem essa forma de fazer que basta colocar lá no contrato que, como o inquilino pediu, então vai ser praticado dessa forma. Como a gente disse lá no início, continua sendo uma contravenção penal, se não for feito afastando realmente essa característica da abusividade.
Alguma dúvida? Quem já fez isso e agora está descobrindo o que fez, como é que corrige, né? Como que chega para os contratos que já foram feitos com pagamento adiantado e que tinham uma garantia? A melhor forma de corrigir isso é voltando nos contratos com um aditivo que coloca o vencimento do aluguel no dia normal do aluguel vencido. Então, por exemplo, se estava escrito no contrato que o aluguel vai ser antecipado, ou se estava escrito que o vencimento vai ser no. Se estava lá o vencimento, e esse vencimento é no início de cada mês, então é preciso fazer um aditivo, colocando o vencimento no final de cada período mensal. Então vai estar lá assim, por exemplo, vamos imaginar uma situação em que o aluguel é do dia 1º ao dia 30 de cada mês e vence no dia 1º do mês seguinte. Tá bom, então lá no contrato está dizendo, olha, o aluguel começou no dia 1º de setembro e tem o vencimento, o primeiro vencimento no dia 1º de setembro, quer dizer, aluguel adiantado, né? E no dia 1º dos meses subsequentes, quer dizer, todos os meses serão adiantados. Imagina que tivesse escrito lá isso. Agora, para corrigir, vai fazer o aditivo dizendo, o aluguel tem referência do dia 1º ao dia 30 de cada mês, e o vencimento passará a ser o dia 1º do mês subsequente. O que vai acontecer com isso? O que você está trazendo? O que você está aditando? O que você está mudando, né? O que era mês antecipado, o que era no início do mês, agora passou a ser no final do mês. Está trazendo algum prejuízo para o locador? Não, só mudou o vencimento. Mudou o vencimento em 30 dias. Ele vai pagar aquele mês do mesmo jeito. Só que ao invés dele pagar no primeiro dia do mês, ele vai pagar no primeiro dia do mês subsequente. Ou seja, depois do último dia do mês. Mas ele vai pagar do mesmo jeito. Não está trazendo um prejuízo, não está deixando de receber um aluguel, não. Só mudou a data do pagamento. Lá no final da locação, se ele ia pagar no dia 1º e poder morar mais 30 dias, porque ele estava pagando adiantado, agora ele vai chegar no final da locação e vai ter que pagar aquele mês que ele ficou, porque passou a ser mês vencido. Então ele vai pagar do mesmo jeito todos os meses de aluguel. Mudar a data de vencimento no meio do caminho, em 30 dias exatos, não significa deixar de pagar o aluguel. Significa só que mudou a data do pagamento. Ok? O que vai acontecer é uma falha no pagamento, porque nesse dia 1º de outubro, ontem, ele não ia pagar mais, agora ele vai pagar só dia 1º de novembro. Então, o locador vai ficar 30 dias, vai ficar sem receber um aluguel agora, para receber esse aluguel no final da locação, para receber o último aluguel no final da locação. Ou seja, o aluguel que ele ia receber no dia 1º de outubro, ele vai receber no dia 30 de outubro. Só mudou a data, mas ele vai receber do mesmo jeito. E aí você conseguiu, por um aditivo, corrigir esse ato que era cobrar adiantado quando tem uma garantia. Inquilino não percebeu, achou bom, porque ele ia ter que pagar ontem, dia 1º. Ontem não, estou considerando que hoje é dia 2/10, né? Mas quem vê isso aqui depois em outras datas vai confundir. Se ele ia ter que pagar no dia 1º de outubro, porque nós estamos em outubro, ele vai ter que pagar no dia 1º de novembro, só mudou a data. Então, para o inquilino vai ser bom, porque ele vai falar, ganhei uma folga de um aluguel. Né? E por isso ele vai concordar. E por isso ele não vai alarmar para buscar entender e descobrir que é uma contravenção e usar isso a favor dele. Ok? E o locador você prepara, você fala, olha, locador, a gente estava cobrando adiantado, mas é proibido.
Então, a gente vai corrigir aqui a data do vencimento, e isso vai fazer com que o aluguel que ele pagaria no dia 1º desse mês, ele vai pagar só no dia 1º do outro mês. Ele vai pagar do mesmo jeito, só vai mudar a data. E aí a gente corrige esse problema para evitar uma multa de 3 a 12 aluguéis no futuro. Ou que o senhor tenha que ir numa delegacia, responder minimamente, ser ouvido pelo delegado. Preso ninguém vai, gente. Apesar da lei prever prisão simples de 5 dias a 6 meses, preso, ninguém que seja réu primário por uma contravenção penal vai preso, né? Agora, nem posso dizer ninguém, porque às vezes esse locador já estava até sendo procurado, aí numa situação dessa agora ele vai preso de fato. Enfim, é isso. E quando os aluguéis que foram antecipados não foram de cada mês, mas sim um período, né? Antecipou 6 meses, antecipou 12 meses, aí como é que você corrige isso? Você corrige também por um aditivo, onde você vai colocar essas cláusulas que a gente ensinou, instituindo como opção a continuidade dessa antecipação em períodos futuros. Porque aí esse período que ele antecipou não adianta mais, está antecipado. O que eu posso mudar é daqui para frente. Então, daqui para frente, eu vou dar a ele a opção de continuar antecipando com uma vantagem financeira ou pagar o preço normal da locação no dia certo do vencimento. A hora que você faz isso no aditivo, então você descaracteriza a prática quanto ilícita, enquanto contravenção penal. E aí o inquilino continua tendo a opção de pagar adiantado caso ele queira. Mas vai ser sempre uma opção. Não vai ser mais algo que não está caracterizado dessa forma, né? Porque não adianta você chegar depois tentando se explicar, dizendo assim, foi o inquilino que pediu. Tá aqui no WhatsApp, ele sugerindo pagar adiantado. Como eu disse antes, não adianta você praticar um crime dizendo que a outra pessoa pediu para você praticar. A prática de crime por si só caracteriza o crime e gera a penalidade. Ok? Então, da minha parte, acho que é isso. Se alguém tem mais alguma dúvida ou algum comentário, alguma coisa que queira contribuir, alguém teve um caso de problema nesse sentido? Teve que lidar com ele? Então, ótimo. A partir de hoje, a gente aproveita que não teve problema e evita ter, né? Não praticando e corrigindo onde tem essa prática nos arquivos aí da imobiliária. Muito bem. Então, sem comentários, outros, vou encerrar por aqui. A gente ganha a nossa quinta-feira. Até quinta-feira que vem. Na quinta-feira que vem, seria de compra e venda, mas excepcionalmente eu vou trazer ainda de locação, falando dos efeitos da reforma trabalhista na locação para o administrador, né, para que vocês saibam o que vai mudar na administração de aluguel agora acho que eu falei reforma trabalhista, falei errado, viu? Se eu falei isso. É reforma tributária. Agora com a reforma tributária, né, o que vai mudar na locação para vocês que administram a locação e um mínimo de informação para que vocês tenham para o locador, né, para explicar para ele o que vai mudar para ele também aqui. Com a reforma tributária que já está em prática e vai ser operada nas declarações agora do início do ano que vem. Espero vocês, então, na quinta-feira que vem para a gente falar dos efeitos da reforma tributária na administração de aluguéis. Até mais, gente. Boa quinta-feira e bom final de semana. Até mais. Bom dia. Doutor.